que discordou do vídeo anterior, disse que não é pautada em modelo científico. Estou falando do vídeo de modelos de aprendizado. Ou você é aquele que achou o conteúdo super curioso e prático, e aqui tá para aplicar um pouquinho mais e entender mais sobre a nossa metodologia. Vamos lá! Estou aqui para atender os dois. Por quê? Vou mostrar na prática. Eu vou abrir aqui esse primeiro vídeo que eu assistindo e editando outro, eu percebi que dá para a gente melhorar, sempre. E eu acho que colocar conteúdo na prática, como você deve fazer com seu colaborador, vai trazer muito mais claridade para esse assunto e vai despertar você curiosidade até para estudar mais sobre o comportamento humano. Eu me chamo Gelta Carvalho, falei num vídeo anterior sobre modelos de aprendizado, que é um modelo, na verdade, já aplicado há muito tempo no âmbito acadêmico, no âmbito pedagógico, né? Professores estudam esse modelo justamente para melhor ensinar o ser humano, e também temos estudos científicos que dizem que esse modelo não se aplica 100% na regra, porque o ser humano ele é polivalente, e de fato ele é. Fato, ele é polivalente. Nós, seres humanos, não só somos visuais, não só somos auditivos, não só somos sinestésicos. Mas a provocação aqui é que você entenda melhor o que aquele colaborador tem de mais aguçado para que você vá, de fato, na ferida. Ou se torne mais assertivo e ágil nesse processo de aprendizado. Entendeu? Então, nós trabalhamos sim com a polivalência. Se você lembrar, no vídeo anterior eu comento com você a necessidade de agregar a todos. Então, você vai entregar numa reunião, por exemplo, estratégias visuais, estratégias auditivas e estratégias sinestésicas, para que atenda a todos. Então, a todos serão atendidos, mas de uma forma completa, polivalente. Mas trarei aqui para você um questionamentozinho que vai fazer com que você pense melhor sobre o que eu vou falar agora. Pensa comigo. Há de convir que quando um colaborador não entende sobre alguma coisa, se você repete o assunto, se você reafirma com outras palavras, ele tende a melhor compreender, certo? Muito bem. Então, aqui dentro da metodologia, nós fazemos duas coisas. Uma, nós aguçamos a identidade daquele que é mais visual, mais sinestésico, mais auditivo. E nós reafirmamos para aquele que não é mais aguçado em outra vertente. Ficou confuso, né? Vou explicar melhor. Vamos lá. Em uma reunião, temos colaboradores auditivos, colaboradores sinestésicos, colaboradores visuais. Quando eu aplico um flipchart, um layout, algo visual, o colaborador visual tende a prestar mais atenção, certo? Mas se eu diversifico a imagem e traduzo ela em várias compreensões, um colaborador que não é visual, ou seja, que não tem um visual tão aguçado, tende a estar mais curioso para aquilo. Compreendeu? Então, quando nós somos incisivos de forma estratégica em um modelo, nós conseguimos atingir até quem não é. Certo? Compreendeu? Fez sentido? Vamos para o modelo auditivo, por exemplo. Quem não é muito de escutar e fica um pouco mais confuso quando a escuta não se dá, você afirmando várias vezes de formas distintas, utilizando de sinônimos para o mesmo assunto, para o mesmo conteúdo, você consegue internalizar naquele colaborador que não é auditivo e potencializar para aquele colaborador que é auditivo. Conseguiu entender? Então, a estratégia de aprendizado, quando ela é clara para você, quando ela é estratégica, quando você conhece as ferramentas, é muito mais fácil de você ensinar.
É muito mais fácil daquele colaborador compreender o que ele precisa fazer aquela semana para bater aquele resultado. É muito mais tranquilo, ágil, produtivo. Você é muito mais certeiro. Então, é necessário que você saiba. Todos somos polivalentes, nós aprendemos de muitas e muitas formas, mas nós temos algumas características mais aguçadas que as outras. Certo? Compreendido? Óbvio, se eu for levar, por exemplo, para a ciência do que está sendo estudado nos Estados Unidos e trazer quanto modelos de aprendizado não tem pauta científica, porque lá é tratado como modelo de aprendizado para determinado conteúdo e não para a pessoa. Não se caracteriza visual, auditivo ou sinestésico a pessoa, mas sim o conteúdo, a necessidade de aprendizado. Nesse âmbito, também faz sentido, mas nós estamos falando de um modelo de estudo individual. Exemplo, eu sou mais auditiva, comentei com vocês no vídeo anterior. Sendo mais auditiva, eu capto melhor as coisas de forma auditiva. Mas na hora de estudar para um concurso, por exemplo, inclusive é um exemplo muito dado também pelos cientistas, na hora de estudar para um concurso, por exemplo, eu não tenho como estudar Constituição em vídeo. Compreende? Eu vou usar de várias e várias técnicas para que eu lembre daquele conteúdo, para que eu melhor aplique. Mas eu estou falando de formas de estudo individual, sozinha, sem estar colocando em prática, sendo dinâmica ou ensinando alguém. Eu estou falando na percepção gelta, da pessoa ser humano que vai estudar para determinado assunto. Estudar determinado assunto para determinada prática. Compreendeu? Quando nós estamos falando no âmbito corporativo, nós estamos falando em dinamismo, ação. Lembra que eu falei também sobre o conteúdo de modelo de aprendizado de adultos, 70, 20, 10. Se não lembra, vamos voltar lá no vídeo. O adulto atende muito mais na prática. E o âmbito corporativo, o âmbito empresarial, ele é mais dinâmico, mais prático. É tudo muito junto e misturado. Então, é necessário que você saiba como desenvolver técnicas e saiba como ser mais assertivo em reuniões, treinamentos, feedbacks, inclusive em PDI, para justamente ser mais ágil. O dinamismo do aprendizado acompanhar o dinamismo da rotina corporativa. Entendeu? Então, a ciência hoje fala e quer, inclusive, derreter por terra os modelos de aprendizado, no sentido de não configurar pessoa e sim conteúdo sobre visual, sinestésico e auditivo. Mas, no âmbito corporativo, os modelos de aprendizado super funcionam. Super funcionam. Porque o ser humano tende, sim, a ser um pouquinho mais aguçado em determinado modelo. Compreendeu? Vou contar que você compreendeu. E se não compreendeu, por favor, comenta aqui qual é a sua dúvida para que eu consiga sanar. Eu estou aqui para ajudar você, certo? Então vamos lá. Pensando nessa ideia toda, falar sobre polivalência, falar sobre ciência e determinar que sim, o modelo de aprendizado funciona, eu vim dar dicas de como você pode praticar isso dentro do âmbito corporativo. Digamos que você está numa reunião, eu até falei, mas eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso nesse vídeo, falei no vídeo anterior, que em uma reunião é possível atender a todos. E sim, é possível atender a todos. Mas vamos especificar hoje. Digamos que eu estou numa reunião estratégica para a entrega de metas para os colaboradores. Vamos dizer que em um período de uma semana, vou colocar de uma semana a um mês, que são reuniões mais rápidas, mais curtas e que precisam ser muito mais assertivas. Dentro dessa reunião, você precisa, inevitavelmente, entregar algo visual, como flipchart, um PowerPoint, um design, vamos dizer assim, né? Uma imagem que traduza o que você precisa ser entregue. Então, vamos lá. Você precisa fazer com que ele entenda
quantos produtos ele precisa entregar, quantos serviços ele precisa entregar, quanto, em porcentagem, em números, e o quanto isso vai potencializar os lucros e a comissão dele naquele mês. Então, você precisa traduzir. Traduz em porcentagem, traduz em números, em quantidade, e traduz em quanto de lucro ele terá e quanto de comissionamento ele receberá. Porque o lucro da empresa faz com que ele cresça, a empresa cresça. Então, ele precisa entender que lucro, mais vendas, é mais lucro, é mais produtividade, é mais qualidade nas operações, nos processos, é mais qualidade de vida para o colaborador, porque, querendo ou não, a empresa evolui, ele também evolui, a depender da empresa que trabalha muito mais com treinamentos e com esse âmbito de devolver para o colaborador aquilo que ele entregou, não só em comissão, mas em benefícios, ele precisa entender. Então, traduzir o que ele vai vender para o benefício que ele terá é importantíssimo. Então, de forma visual, você vai colocar isso num papel, vai colocar isso no âmbito digital, no layout, no design, para que ele esteja ciente de tudo aquilo que, de fato, ele vai produzir. Não só como uma meta, só como uma pressão, mas como uma claridade do que ele precisa fazer. Isso eu digo para o visual, mas para o auditivo você também precisa falar. Então, tudo aquilo que você colocou no papel, você também vai dizer. E vai dizer empolgado, dizer exatamente como eu estou falando para ti. Você precisa fazer com que ele venda, mas sabendo da transformação de benefício, de comissão para o cliente e para a empresa. Então, você vai mostrar para ele, de forma auditiva, tudo isso que ele pode agregar para o cliente, para ele, para os seus familiares e para a organização. Então, quanto mais esmiuçado, quanto mais detalhado, mais estratégico é. Veja, detalhar não é prolongar, é ser específico na causa, certo? Bem certeiro. E o sinestésico, por sua vez, vendo e ouvindo tudo isso, já estará um pouco submerso no sentir, porque o seu tom de voz explicando, mas o toque do papel que estará na mão dele, possivelmente já vai fazer com que ele tenha algumas experiências, mas você o trará muito mais para o seu lado e para a entrega da meta quando você fizer com que ele imagine, se sinta naquele resultado. Então, você precisa também aguçar isso nele. Mostrar para ele o quão bom vai ser ele ter aquela comissão. O quão bom vai ser a empresa começar a crescer. O quão bom vai ser, qual o sentimento que ele terá de entregar a meta, entregar o resultado. É só lembrar o que ele já fez. Como ele já se sentiu. Então, chegar para o time e dizer assim, como vocês se sentiram quando vocês entregaram 100%, 120%? Isso, eu fiz a estratégia aqui com você, aplicando um pouquinho a mais para o colaborador, para que cada um entregue o seu melhor, até suba mais aquilo que ele realmente precisa entregar, e o coletivo entregue, no geral, tudo aquilo que precisa ser entregue. Porque se, porventura, um ou outro tiver em uma situação ruim, e não consiga ainda entregar o 100% ou a mais, o outro compensa. Mas precisa ser dito com muita transparência. Você não pode sobrecarregar. Tudo isso que eu estou fazendo para você entregar para o seu colaborador é estrategicamente para que ele também se sinta motivado a te entregar e entregar para a organização no geral. Esse engajamento ele precisa acontecer, mas que seja muito mais pautado em alegria e não pressão. Combinado? Então, numa reunião, você entregando um papel, fazendo as pessoas lembrarem como elas se sentiram quando bateram aquele resultado, mostrando para elas a possibilidade de entrega e o que isso vai transformar na vida delas, e verbalizando tudo isso com intensidade, muita alegria e entusiasmo na voz, ela sairá da reunião
compreendendo o que tem que ser feito, certo? Uma reunião mais tranquilo. Já recapitular se cada colaborador compreendeu o que tem que ser feito, senta na mesinha de cada um, mostra para eles como pode ser feito, ou até mesmo os questiona. Vê, colhe ideias, escuta a criatura, escuta o colaborador, escuta para que ele também se sinta pertencente daquilo, para que ele saiba que você está ali para agregar, mas que ele tem total potencial de atingir aquele resultado. Combinado? Já para o âmbito de treinamento, que é um pouco mais extenso, mais prolongado e um pouco mais até complexo, porque a depender do conteúdo é um pouco mais complexo. Você precisa preparar o ambiente para que as pessoas vivenciam simultaneamente todo o contexto visual, sinestésico, auditivo, mas que cada um se sinta acolhido naquilo que também é mais presente na vida dele. Então, iluminação precisa ser própria, adequada, para que cada colaborador não sinta sono ou se sinta incomodado com tanta luz. E isso é muito, 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 muito importante para o visual. Muito importante para o visual. Para o auditivo, a gente precisa de... Exatamente. A gente precisa de entusiasmo na voz do treinador. A gente precisa de ser incisivo no tom de voz. Nós precisamos de áudios adequados, que todos entendam e escutem. Escutem. É muito importante. Âmbito de sala. Às vezes uma sala em formato meia-lua já super agrega, porque todos ali conseguem escutar na mesma frequência, no mesmo volume. A escutatória de quem está treinando é muito importante também, porque nessa escuta, quem é auditivo observa que está sendo escutado, está sendo ouvido. Quem é visual observa essa pausa e atenção que o treinador dá. E o sinestésico acompanha isso tudo num sentir. Porque quando você tem uma harmonia entre treinador e time treinado, você percebe, se sente muito mais à vontade para fazer perguntas, para viver aquilo ali. Então, quanto maior seja esse sentir, esse entusiasmo e essa sinergia do grupo, melhor para o sinestésico. Mas não esqueça, tudo tem que ser estratégico a fim de mostrar a possibilidade de desenvolvimento de cada um, para que cada um também busque melhor de si, mas que seja estratégico para a absorção daquele conteúdo. Então, o treinador, ele precisa compreender. O treinador aqui é você, líder. Então, você precisa compreender que todos nós somos polivalentes, mas todos nós nos sentimos acolhidos, abraçados, ouvidos de uma determinada forma mais particular, personalizada. Afinal, somos seres humanos, né? Seres complexos, mas seres de muita capacidade de desenvolvimento. Então vamos longe. Para comigo e pensa. Se você está no âmbito em que você se sente de fato em desenvolvimento, se sente ouvido, acolhido e abraçado, você não gostaria de estar ali várias vezes? Um treinamento assertivo faz com que o teu colaborador queira vários treinamentos, queira participar de desenvolvimento. Não adianta colocar cursinho online para a criatura, ou até mesmo fazer um treinamento meia boca, tipo, no formato em que não vá fazer com que eles se sintam pertencentes, porque eles não vão. Eles não vão querer mais. Eles não... Entendeu? Eles vão odiar estar ali, não vão repetir, e às vezes, até dependendo da organização, dependendo da tua empresa, eles vão até para fugir e, vamos dizer que matar tempo.
Não vamos por esse viés, mas imagina o seguinte, no âmbito em que eu não sou acolhida, eu prefiro não estar. Você também prefere não estar. Tenho certeza disso. Então, para e pensa. Prepara o ambiente, pensa em todo mundo. Pensa como agregar todo mundo de uma forma acolhedora, de uma forma estratégica. Nenhum dinheiro teu será jogado fora se você pensar dessa forma. Teu tempo não será jogado fora se você pensar dessa forma. E todos os teus colaboradores entenderão de uma forma individual, mas o que tem que ser feito no coletivo. Combinado? Entenderam? Então, de treinamento, tá um pouquinho mais até tranquilinho. Na consultoria, eu preparo detalhes de tudo. Quando nós vamos aplicar algum treinamento, eu preparo detalhes de tudo. Então, a gente está sempre em constante aprendizado, porque descobrir como o outro aprende também é um aprendizado. É muito importante que você entenda que o ser humano é um ser complexo, mas tem uma capacidade gigantesca de chegar onde ele quiser. Imagina você batendo seus resultados 200% da sua meta todo mês, só porque você aprendeu como o outro funciona. Vamos lá? Vamos imaginar agora uma cena de PDI. Lembra do que é PDI? Lembra? Plano de desenvolvimento individual. Quando você vai conversar com o teu colaborador, o que ele precisa desenvolver de competência em determinado período. Sabendo você que o teu colaborador é mais sinestésico, mais visual ou mais auditivo, você já vai mais assertivo, certo? Utilizando de linguagens muito mais fortes em determinado modelo. Então, sabendo você que eu sou auditiva, você vem me falando a mesma coisa com vários sinônimos. Você vem me falando a mesma coisa, o que você quer que eu alcance, aquilo que você quer que eu me desenvolva com muita sabedoria e entusiasmo, porque você se importa comigo. Entendeu? Então, é muito importante que você vá de forma estratégica. Ao visual, por exemplo, você pode chegar mostrando dados, mostrando o porquê que ele precisa ser desenvolvido naquele âmbito, desenvolver aquela habilidade. O quanto isso vai impactar na vida dele através de uma imagem, de um vídeo, mostrar a transformação em alguém, fazer analogia. Você precisa deixar na mão dele o que ele precisa fazer. Mostra, entrega, explica, mas deixa arquivadinho na mãozinha dele, para que ele lembre daquilo com maior facilidade. O sinestésico precisa lembrar das experiências. E aí, a depender do que seja necessário desenvolver nele, ele precisa lembrar o quanto aquela falta de habilidade o prejudicou, o entristeceu, o não fez alcançar a determinado patamar. Então lembra, olha, vamos lá, fulano, você lembra daquela vez que eu pedi para você fazer tal coisa e você não tinha competência ainda? Então, trouxe um curso, acho que a gente consegue desenvolver dessa forma, para que você não se sinta mais daquela forma, não se sinta improdutivo, não de fato consiga entregar e tenha a alegria de entregar e não mais a dificuldade, a tristeza e a culpa de não ter entregue. E o reconhecimento? O reconhecimento para o auditivo é extremamente importante, um feedback muito bem estruturado. Uma reunião para falar daquele resultado, daquele desenvolvimento. Por que não? Por que não elogiar? Elogie em público. Corrige no particular. O visual precisa de um presente. Precisa da fotinho dele entregue ali no nosso plano, no nosso mural, no nosso vidro. Aquilo que tu tens aí, que mostra o funcionário do mês, as metas batidas, todo o reconhecimento precisa estar estampado com o rostinho dele ali também.
Porque ele entregou, ele foi capaz de se desenvolver, de assumir a responsabilidade daquele desafio que você deu para ele de desenvolvimento e de transformação em competências. Combinado? E o sinestésico? Ele precisa sentir tudo isso junto. Ele precisa se sentir. Se sentir. Como ele vai se sentir? Ele vai presenciar você fazendo tudo isso junto. Vai presenciar você com um sorriso, com o entusiasmo na voz de dizer: você conseguiu, você foi capaz. Lógico, entregar também uma lembrancinha, um troféu, uma plaquinha, o fará tocar e o fará viver aquela transformação. A depender do ambiente, pensa comigo. Se porventura você trabalha com turismo, você trabalha com loja de produtos, vamos dizer, de um valor agregado, se você trabalha com treinamentos, o sinestésico pode vivenciar tudo aquilo que você deu de benefício para ele no PDI através de um reconhecimento ágil, prático. Você trabalha com revenda de carros. Você pode levá-lo para passear um carro surreal, de toque, ele vivencia aquilo, em transformação, em reconhecimento daquilo que ele entregou do PDI. Você pode fazer com que ele experiencie uma comida se o seu âmbito é restaurante. Você pode fazer com que ele viva um treinamento, viva um serviço que você entrega de maior valor. Tem tanta coisa que pode fazer com que ele experiencie, com que ele toque a realidade, a depender somente daquilo que você faz no seu trabalho hoje, daquilo que a tua empresa, a tua instituição faz de transformador. Você precisa fazer com que os teus colaboradores vivenciem as experiências, as transformações que você entrega para os seus clientes, porque são essas transformações que farão eles transformar a vida dos clientes. O teu primeiro cliente é o teu colaborador. Então pensa com carinho em tudo isso que eu estou te explicando, tudo isso que eu estou te entregando, para que os modelos sejam um troco perto daquilo que você vai agregar e você vai fazer com que o teu colaborador te entregue. Sempre incluindo mais dinheiro e mais saúde, porque quando você tem vendas, você tem lucratividade, você tem resultado, você tem mais dinheiro no bolso. E quando você faz tudo isso que eu falei de uma forma estratégica, você se torna mais ágil, mais produtivo e mais saudável. Porque você vai se estressar muito menos. Você vai se irritar muito menos. Você vai se culpar muito menos. Mas, principalmente, você terá uma vida com clima organizacional muito mais positivo, muito mais criativo. O teu clima será muito mais leve. E isso, com certeza, é saúde. Entendeu? Falamos, então, sobre a reunião, treinamento, PDI, reconhecimento. Então, você tem muita coisa para pensar e fazer com que o teu colaborador te enxergue como líder que você é. Te enxergue como o professor que ele gostaria de ter, não só para o resto da vida, mas para todas as vezes que ele quiser subir a um degrau a mais. Saiba em quem recorrer, a quem recorrer. E principalmente você saiba como você interpreta melhor as coisas para que você desenvolva isso e se desenvolva com treinamentos, buscando desenvolvimento contínuo e sim, de forma mais prática. Porque a depender do seu modelo de aprendizado, você absorve um conteúdo ou outro de uma forma mais ágil, se você souber como você aprende. Vou aguardar muito, muito, muito que você comente se teve alguma dúvida, se teve algum insight, se fez sentido e, principalmente, te inscreve no canal. É muito importante para mim. Eu também estou em constante desenvolvimento. Estou em constante evolução. Eu escuto muito vocês, ó. O meu auditivo aqui, ó. Minha escutatória está sempre ativa. Por quê? Porque quando eu pedi feedbacks genuínos para alguns colaboradores, amigos, colegas,
enfim, nossos parceiros, de enxergar esse vídeo, eles me deram feedbacks como segurar o microfone ficou um pouco confuso, eles não conseguiram deixar de concentrar a visão sobre o microfone. Coloquei aqui, ó, tô bem Silvio Santos, né? Também tirei o óculos, que fazia aquele reflexo, que eu ainda não tenho um óculos anti-reflexo, não pensei na possibilidade ainda de buscar atrás, mas eu vou. Então eu tirei o óculos para justamente não tirar a atenção de vocês para o conteúdo, para a tradução labial, para a linguagem labial, e evitar com que vocês fiquem olhando aquela luminosidade nos olhos. Então, eu também estou em constante evolução, eu também estou em constante desenvolvimento. E eu estou muito feliz, porque ao editar o vídeo e ter a ideia de trazer na prática, de fazer um conteúdo mais teoriquinho e trazer um pouco mais na prática, mostrar para vocês como dá para fazer, como dá para ser feito, como dá para executar, nessa ideia da edição de um vídeo, eu acabei vendo o quanto eu evoluí do meu primeiro vídeo para o segundo. E esse aqui é o terceiro. Então eu espero ter trazido muito mais quem eu sou dessa forma mais contagiante, que é a ação, que é o vibrar quando algo de fato dá para aplicar, para sair da teoria. Então isso aqui sou eu. Eu adoro fazer isso, eu adoro trazer conteúdos ou falar sobre conteúdos que nós vivenciamos, que de fato há uma transformação, não só na vida do colaborador, na vida do cliente, na vida do líder, porque ser líder, a gente sabe que não é fácil, mas o líder estratégico, ele alcança qualquer patamar com saúde e com mais dinheiro. Muito obrigada!